Entre a Terra e o Céu. Sétimo livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, em 1954. Capítulo 11. Novos apontamentos. Hilário, aderindo à renovação da palestra, indagou da irmã Blandina se ela era dirigente do parque em que nos achávamos, ao que ela informou, com humildade. Não me atribua tamanho crédito. Tenho tarefas variadas aqui e alhures, entretanto, sou mera servidora. O nosso educandário guarda mais de 2.000 crianças, mas, sob os meus cuidados, permanecem apenas 12. Somos um grande conjunto de lares, os quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão da maternidade e conosco multidões de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário, salientando-se que quase todos se destinam ao retorno à terra para a reintegração no aprendizado que lhes compete. E a direção central? Inquiriu meu colega, esmuçador. Não reside aqui. O parque é uma das várias dependências de vasto estabelecimento de assistência e educação, do qual somos hoje tutelados. No fundo, nossa casa é uma larga escola, dotada com todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Os melhores processos de habilitação espiritual funcionam conosco em benefício dos que vão renascer na carne e dos que se dirigirão, mais tarde, às esferas superiores. Mas possuem aqui até mesmo os cursos primários de alfabetização? Não estranhem. Partilho com Blandina o estudo das leis divinas para renovar-me em espírito, com vistas ao grande futuro, mas o amor que ainda trago por velhos companheiros de luta humana constrange-me a larga demora em serviço de cooperação na antiga casa de fé religiosa a que me afeiçoei. Aliás, ponderou o ministro, sensato, o auxílio divino é como o sol irradiando-se para todos. As instituições e as almas que se voltam para o Pai Celestial recebem o suprimento de recursos de que necessitam, segundo as possibilidades de recepção que demonstrem. Interessado, porém, nos apontamentos que surgiam cada vez mais valiosos, Hilário indagou: em que base se formará o processo de auxílio nas igrejas? Com o impedimento de nossa comunicação direta, como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? Muito simplesmente, esclareceu Mariana, prestimosa, o culto da oração é o meio mais seguro para nossa influência. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural conosco, mas não de maneira ostensiva, alegou o nosso companheiro estudioso. Pelo pensamento, explicou a interlocutora, respeitável. A intuição beneficia em toda parte e, quanto mais alto é o teor de qualidades nobres na criatura, mais ampla é a zona lúcida de que se serve para registrar o socorro espiritual. O culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito nos tempos modernos, não favorece o contacto das forças superiores com a mente popular. Os interesses rasteiros, conduzidos à Igreja, constituem sólido entrave contra o auxílio celeste. E a preocupação de riqueza e pompa, quase sempre mantida pelo sacerdócio nos ofícios, inutiliza por vezes os nossos melhores esforços, porque, enquanto a atenção da alma se prende a exterioridades, as forças contrárias ao bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da discórdia. Ainda assim, superando tais obstáculos, é sempre possível algo fazer em benefício do próximo. Durante a missa, por exemplo, prosseguiu Hilário, observador, é viável o seu trabalho de cooperação? Mariana fixou uma expressão facial de bom humor e aduziu: somos grandes falanges de aprendizes da fraternidade em ação.
Por mais desagradáveis se nos mostrem os quadros de luta, a nossa obrigação é servir. Fim da ligeira pausa. Continuou. Quando a missa obedece à pura convenção social, funcionando como exibição de vaidade ou poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente nula. Sorrindo. Que teríamos a fazer num ato bajulatório em que os devotos da fortuna material ou da perversidade incensam a desregrada conduta de pessoas inescrupulosas? A missas solenes de consagração a políticos astuciosos e a magnatas do ouro que, em verdade, são reais sacrilégios em nome do Cristo. Por outro lado, há missas de almas que constituem escárnio à dor dos que foram recolhidos pela morte, quais as que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos que, por vezes, até mesmo se alegram com a ausência do morto, ávidos que se mostram de espilharem os despojos, na corrida a testamentos e cartórios. Essas missas fortemente adubadas a dinheiro estão, para eles, tão frias, como os túmulos em que se desazelou a carne desfigurada. Mas, se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração, com os melhores sentimentos que possuem, o culto se reveste de grande valor, pelas vibrações de paz e carinho que arremessa na direção daquele a quem é endereçado. Frequentemente, as missas humildes, realizadas aos primeiros cânticos da manhã, são as mais favoráveis ao nosso concurso. Podemos, com mais segurança, articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las a benefício daqueles que esperam de nós o amparo necessário. Hilário pensou alguns instantes, valendo-se do intervalo que surgira na conversação, e obtemperou. Possuímos nas igrejas a questão do patrocínio. Imaginemos que determinado templo foi erguido à memória de Gerardo Magela. Isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu? Certamente não se trata de uma obrigação escravizante, mas de um serviço que honra o nome e que merecerá dele certo reconhecimento mesclado de responsabilidade. Devemos reconhecer, contudo, que o trabalho do bem, qualquer que ele seja, permanece ligado a Jesus. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível desdobrar-se-á para enriquecê-la de bênçãos. Mas se na hipótese de algum santuário surgir, dedicado a suposto herói da virtude, figuremos alguém da terra sendo conduzido ao altar por imposição da autoridade humana, sem mérito bastante, à frente do Senhor. Os crentes encarnados atribuiriam um poder de que não conseguiria dispor. Em que situação estaria o templo que fosse consagrado? Mariana registrou a pergunta cortesmente e explicou. Numa contingência dessas, mensageiros de Jesus responsabilizar-se-iam pela instituição, distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidades de cada um. E o tipo de assistência é de renovação espiritual ou de mero socorro aos crentes encarnados? Comentou Mariana, sincera, o trabalho é complexo e divide-se em múltiplos setores. Não está limitado à esfera da experiência física. Inumeráveis são as almas que, desligadas do corpo, recorrem aos altares, implorando esclarecimento. Outras, depois da morte, confiam-se a desequilibradas emoções, invocando a proteção dos espíritos santificados. É preciso corrigir aqui e ajudar além. Agora, devemos injetar um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada. Depois é imprescindível harmonizar circunstâncias em favor deste ou daquele necessitado. A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Daí nasce o terrível aumento das aflições e dos enigmas. A lógica de Mariana encantava-nos. Hilário, porém, prosseguiu indagando, perscrutador.
Mas, apesar de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, acredita a irmã que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Ela sorriu com tristeza e redarguiu. Meu amigo, entre cooperar e aprovar a sensível diferença. A sociedade ajuda a criança sem infantilizar-se. As igrejas nascidas do cristianismo caminham para a grande renovação. O progresso assim exige. As ideias de céu e inferno e os excessos de natureza política na hierarquia eclesiástica estabeleceram grandes perturbações para a alma popular. Entretanto, cabe-nos considerar as religiões que envelhecem como frutos fortemente amadurecidos. A polpa alterada pelo tempo deve ser colocada à margem, contudo as sementes são indispensáveis à produção do futuro. Auxiliemos as igrejas antigas em vez de acusá-las. Todos somos filhos do Pai Celestial e onde houver o mínimo germe de cristianismo, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade para o Cristo, nosso Senhor. A conversação era fascinante e as perguntas pareciam brilhar ainda nos olhos de Hilário, maravilhado tanto quanto nós ante as elucidações que recebia, mas a hora esgotara-se. Um sinal de Clarencio fez sentir que havíamos alcançado o momento da volta.